Eu já conhecia o presidente Lula, mas eu comecei a conviver mais com ele em 1989, quando ele concorreu a presidente a primeira vez. Eu era muito jovem, mas eu já era vereador em Santa Maria e presidente do partido. E aquela campanha foi uma campanha muito marcante para todos nós, né? A campanha contra o Collor. Na época, o presidente Lula foi a Santa Maria e a gente sempre teve muita afinidade. Depois do segundo turno, fizemos um comício histórico com o Brizola na nossa cidade e a famosa campanha do Lula lá, né? E a partir dali, então, a gente estabeleceu uma relação de confiança, evidentemente que de minha parte, de muita admiração, que eu tenho muito orgulho que essa relação se mantenha até hoje. Depois eu acompanhei o presidente Lula nas caravanas que ele fez pelo Brasil, acompanhei nas outras campanhas, e eu fui eleito deputado estadual junto com o Olívio Dutra, né, em 1998. E o Lula sempre foi muito amigo do Olívio. Então, quando o Lula concorreu em 2002, que foi quando eu me elegi deputado federal, eu já vinha da experiência de ter sido deputado estadual no governo do Olívio Dutra. E tive, então, a felicidade, a honra, né, de ter sido eleito deputado federal na mesma eleição que o presidente Lula foi eleito presidente. Ser um deputado de governo a nível nacional era para todos nós uma experiência totalmente nova, né? Um governo com grandes desafios, onde nós precisávamos aprender muito. Mas o presidente Lula sempre teve muito claro o seu objetivo, né? De fazer uma política de inclusão, de abrir oportunidades e possibilidades para aqueles setores da sociedade que até então nunca tinham tido vez nem voz, né? Garantir 3 refeições por dia na casa de todos os brasileiros e brasileiras. Então, em que pese todas as dificuldades, a gente tinha claro e tinha um foco, né? Nós precisamos fazer aquilo que ninguém nunca fez e fazer um governo onde pela primeira vez o povo seja respeitado e seja tratado como prioridade. Isso foi o que significou a vitória do presidente Lula. Isso foi o que marcou essa grande diferença do Lula para todos os presidentes que antecederam a nossa chegada à presidência da República. É difícil a gente destacar qual foi o programa social mais importante do nosso governo. Porque o programa ele acaba sendo mais importante para a pessoa que é beneficiada, né? Desde um programa como Luz para Todos, que garantiu a milhões de famílias acesso a um bem que a humanidade tem desde o século XIX. Para quem recebeu a luz elétrica em casa, teve direito a ter um chuveiro quente, um bico de luz, uma tomada. Talvez esse programa tenha sido mais importante, né? Para outras pessoas foi o acesso à universidade, ao Instituto Federal, o Minha Casa Minha Vida, né? A garantia do acesso ao crédito aos agricultores, o Mais Alimento, ou até mesmo o Ciências Sem Fronteiras. Então é muito difícil a gente dizer qual foi o programa mais importante. Repito, o programa mais importante vai ser respondido pela pessoa a partir da forma como ela foi beneficiada. Mas o nosso governo atingiu muita gente, né? Conseguiu criar oportunidades, incluir especialmente os filhos dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos operários, né? Das trabalhadoras domésticas, em espaços, dando acesso e oportunidades que até então pareciam impossíveis. Nas universidades, nos institutos federais, nos concursos públicos, no mercado de trabalho. E tudo isso certamente mudou a vida de muita gente. E para mim, particularmente, ter sido deputado durante todo esse período é motivo de enorme orgulho e satisfação. Agora, se eu tivesse que escolher, eu acho que os programas de combate à fome e à miséria merecem um destaque maior, né? Porque nós conseguimos garantir aquilo que era o desafio do presidente Lula. Tirar o Brasil do mapa da fome, garantir que cada família pudesse ter 3 refeições por dia, que uma criança não precisasse ir com fome para a sala de aula. E esse programa era mais amplo, porque ele tinha também, né, o programa das cisternas, principalmente no Nordeste, né, o reforço da merenda escolar, a parceria com a agricultura familiar, o acesso ao crédito, programas, né, de geração de emprego e renda, especialmente para as famílias mais necessitadas,
Então a política de combate à fome e à miséria, do meu ponto de vista, é a marca principal do governo do presidente Lula. Posteriormente, quando veio todo o processo que levou ao golpe contra a presidenta Dilma, de certa forma nós não estávamos preparados. Nós imaginávamos que a democracia estava consolidada, que as conquistas que nós havíamos até então realizado jamais seriam retiradas do povo brasileiro, e tudo isso acabou mostrando para nós um cenário bem diferente. A chamada elite brasileira não tinha nenhum compromisso com a democracia. E aquilo que a gente achava que era pouco, para eles era muito. Não aceitavam coisas elementares, como o direito de uma trabalhadora doméstica ter carteira de trabalho, coisas que para nós parecem tão simples, mas que para uma sociedade escravocrata, uma sociedade conservadora, autoritária como a sociedade brasileira é, infelizmente isso era quase uma provocação. Além disso, o Brasil havia adquirido um outro protagonismo no cenário internacional. O Lula passou a ser convidado para participar das reuniões do G8, do G20, fortalecimento do BRICS, da Unasul, do Mercosul. O Brasil passou a ter um papel, né, ser respeitado. As pessoas tinham orgulho de serem brasileiras. E passamos a ter um outro papel na geopolítica internacional, que se ampliou em muito com a descoberta do pré-sal. A partir da descoberta do pré-sal, a maior reserva de petróleo encontrada no mundo no século XXI, os interesses internacionais se ampliaram muito. Nós tínhamos praticamente toda a América do Sul governos nacionalistas, com políticas de inclusão, de valorização, de garantia de emprego e renda, de valorização do salário mínimo dos aposentados e dos trabalhadores e trabalhadoras que até então viviam numa situação de precariedade. E tudo isso, evidentemente, provocou, né, esse sentimento de desprezo pela democracia que justifica esse consórcio criminoso que se montou no Brasil e que levou à cassação da presidenta Dilma. Eles imaginavam que, com aquela quantidade de reportagens, de denúncias, de perseguições, o PT estava aniquilado. Que o nosso projeto não voltaria a ser uma alternativa para o Brasil. E eles se surpreenderam, porque mesmo com tudo que tinha acontecido com a Dilma, o Lula liderava todas as pesquisas em 2018. Mesmo com a perseguição da Lava Jato, tudo aquilo que o Sérgio Moro, o Dallagnol, que essa turma fez, o papel da mídia corporativa contra o Lula, o presidente Lula era um virtual presidente eleito na eleição de 2018. Aí, para eles, né, veio o golpe final. Anteciparam, né, o cronograma dos processos, passaram a condenar o Lula em tempo recorde. O TRF4 alterou todas as suas jurisprudências, todos os seus regimentos, tudo isso com um único objetivo: impedir que o Lula participasse da eleição de 2018. Mas mesmo sem participar, o PT continuava forte. O Lula era um cabo eleitoral que podia balançar e decidir qualquer eleição. E, portanto, não bastava tirar o Lula da eleição, tinha que tirar o Lula de circulação. E desta maneira, decidiram então de forma ilegal e arbitrária pela prisão do presidente Lula. Mas o Lula, ainda preso, influenciava na eleição. Chegaram ao absurdo de proibir o Lula de dar entrevistas. Proibiram o Lula de coisas que até então jamais haviam ocorrido, como registrar uma candidatura sub judice. Tudo isso tinha um único objetivo: impedir que o nosso projeto político, interrompido com a cassação da Dilma, pudesse ser retomado. E as coisas evoluíram da forma que nós sabemos. Temer assumiu do lugar da Dilma. O primeiro projeto aprovado no Congresso Nacional foi a mudança das regras de exploração do pré-sal. E esse consórcio da Lava Jato, com a grande mídia, com as multinacionais interessadas na nossa riqueza, acabou produzindo Bolsonaro como presidente da República. Um bajulador de torturadores, com uma família envolvida com o crime organizado, com as milícias, envolvido com aquilo que de pior a sociedade brasileira conhece: a homofobia, o racismo, o machismo, a subserviência internacional, a ignorância e o negacionismo. Tudo isso
não foi suficiente para que o povo dissesse não. E acabamos, infelizmente, tendo essa figura nefasta, eleita, e hoje mergulhando o Brasil na crise que nós vivemos. A verdade é que nós nunca desistimos de lutar para provar a inocência do presidente Lula. E ninguém mais do que ele nos inspirou nesse sentido. Mesmo quando muitas pessoas imaginavam que era impossível, o presidente Lula jamais baixou a cabeça. Não aceitou nenhum tipo de negociação. E sempre nos disse que sairia de Curitiba inocente. Provar a sua inocência era um objetivo de vida do Lula. E a partir disso, todos nós que acreditamos nele, no nosso projeto, nos dedicamos para, de certa forma, suprir a sua ausência. Ele dizia: vocês têm que ser as minhas pernas, a minha voz, os meus olhos, viajem pelo Brasil, levem a nossa mensagem e avise o povo que eu estou voltando. Nós vamos provar a nossa inocência e vamos retomar o nosso projeto, porque esse é o sentido da própria existência do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E é por isso que hoje, mesmo depois de uma pandemia, com todo esse genocídio, com uma crise econômica sem precedentes, uma crise social brutal, o povo está de cabeça erguida. O povo está de cabeça erguida porque o povo tem esperança e o povo tem memória. E as pessoas lembram que não faz muitos anos elas eram muito mais felizes, elas comiam melhor, elas tiveram oportunidades, elas tinham um tratamento digno, elas tinham orgulho de viver no Brasil. E o povo quer voltar a ser feliz de novo. E essa esperança tem nome. As pessoas olham para o futuro e lembram do passado. E hoje, cada vez mais, projetam na figura do presidente Lula um verdadeiro passaporte para uma vida melhor. Chegou a hora do Brasil voltar a ser feliz de novo. E eu tenho certeza que, junto com vocês, com o presidente Lula, este que é o verdadeiro sonho de todos nós, mais uma vez vai se tornar realidade. É difícil para mim estabelecer uma hierarquia entre aquilo que eu acho que é o mais importante. Quais são as ações principais do nosso mandato, que tiveram condições de melhorar a vida das pessoas que mais precisam no estado do Rio Grande do Sul? Porque essa, inclusive, é a razão da existência desse trabalho, né? Quer dizer, eu sou deputado para quê? Para poder melhorar a vida de quem mais precisa, de brigar pelos direitos, pela soberania, né? Por aquilo que a gente acredita. Agora, se eu tivesse que escolher, eu diria que é o nosso trabalho na área da educação. A criação da Unipampa, a extensão da UFSM para Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Cachoeira do Sul. Nós dobramos as vagas da Universidade Federal de Santa Maria, a criação dos institutos federais, né? O ProUni, a revolução que nós fizemos na área da educação especial com a educação inclusiva. Então, gente, se tem uma coisa que me emociona é chegar numa cidade e encontrar alguém que chega até nós e diz: olha, a minha vida mudou graças a uma política pública do governo do presidente Lula. Minha filha estudou numa universidade, meu sobrinho foi para o Instituto Federal. Isso mexe com a gente, porque na prática a gente percebe como que o nosso trabalho permitiu que a vida de uma pessoa pudesse mudar, pudesse melhorar. Exatamente aquelas pessoas que antes do nosso governo não tinham voz nem vez e que tiveram essa chance e que sonham em ter essa chance novamente. O que eu pergunto sempre em Santa Maria é: será que tudo isso que nós fizemos ao longo dos últimos anos na nossa cidade teria acontecido se Santa Maria não tivesse um deputado federal? Será que a BR-158, a faixa de Rosário, essa estrada que mudou as rotas rodoviárias do estado, que criou uma nova ligação na região centro com a fronteira oeste, com a região da Campanha, será que ela teria se tornado realidade se Santa Maria não tivesse um deputado federal? Será que a travessia urbana, essa obra magnífica que mudou a nossa cidade, seria uma realidade? Seria um sonho que nós transformamos em realidade? Será que essa quantidade imensa de obras de infraestrutura, na área da saúde,
na educação, na cultura, no esporte, na habitação. Tudo isso que nós fizemos em Santa Maria, gente, teria sido possível se eu não fosse deputado federal? Às vezes eu penso sobre isso e chego à conclusão que dificilmente, né? Se fosse um deputado de Caxias, de Passo Fundo, é natural que ele lutasse para levar recursos para melhorar a vida das cidades de onde eles são, né? Quer dizer, eu como deputado de Santa Maria, da região centro, independente das funções que eu tive, eu sempre tive um olhar especial para a nossa cidade e procurei de todas as formas garantir recursos e investimentos, independente de quem estava na prefeitura, para melhorar a vida de quem mais precisa, porque é isso que dá sentido para o meu trabalho, é isso que dá sentido para o nosso mandato. E todas as tarefas que eu já tive no PT até hoje, a que mais me orgulhou foi ter sido líder da nossa bancada. Quando eu assumi a liderança, foi num período muito difícil, no meio do golpe. E até então, ninguém na história do PT tinha sido líder por mais de 12 meses. Eu acabei ficando na liderança 25 meses. Fui reconduzido, primeira vez que um deputado foi reconduzido à liderança, com o Lula em Curitiba. E eu tinha um compromisso com o presidente Lula. Eu estava lá no dia que ele foi levado para Curitiba, eu estava lá no dia que ele saiu de Curitiba. Eu estava em São Bernardo no dia que ele saiu de São Bernardo, eu estava em São Bernardo no dia que ele voltou para São Bernardo. E eu tinha comigo esse compromisso. Eu não vou sair dessa liderança, eu não vou largar essa tarefa enquanto o Lula não estiver conosco aqui novamente. Então, eu me orgulho muito de ter sido líder da nossa bancada num momento tão difícil e de jamais ter largado a mão do presidente Lula. Mesmo quando muitas pessoas diziam, olha, o Lula já tem 75 anos, o Lula já foi condenado, são vários outros processos, virem essa página, olhem para frente, vocês são jovens, vocês são novos, pensem no futuro. Eu fico feliz da gente não ter vacilado. O Lula nunca vacilou e nós nunca vacilamos, nós nunca piscamos. É por isso que a nossa militância reconhece esse trabalho. E eu fico orgulhoso, porque foi exatamente essa coragem, essa determinação que permitiu que o Brasil hoje tenha a oportunidade de, mais uma vez, ter o Lula como nosso futuro presidente. Isso é fruto da confiança, da dedicação, do trabalho de todos vocês, que enfrentaram a tudo e a todos, mas que nunca desistiram. E que hoje, assim como eu, sabem que de alguma forma nós contribuímos para que esse momento pudesse estar acontecendo. A eleição vai ser duríssima. Nós não podemos nos enganar. O que está em jogo é muito mais do que uma questão eleitoral. Nós estamos vivendo como se fosse uma encruzilhada histórica, que tem a ver com o futuro do Brasil e, eu diria, o futuro da América do Sul, da América Latina. Eu acompanhei recentemente o presidente Lula em viagens internacionais e eu fico impressionado pela quantidade de líderes políticos, sindicais que chegam para nós na Argentina, no Uruguai, no Peru, no Chile, na Bolívia. Todos eles olham para o Lula e dizem, Lula, o futuro do nosso país depende daquilo que vai acontecer no Brasil. Nós nos tornamos hoje portadores de uma responsabilidade, de uma esperança que é muito grande. Isso aumenta muito a importância do papel de cada um de nós, que temos que procurar dar aquilo que de melhor nós temos, para fazer desta eleição um momento único, de definição do nosso futuro, do futuro do nosso povo, do futuro da nossa gente. Esse é o grande desafio que está colocado para nós. O Rio Grande do Sul é um estado que já foi conhecido como o grande celeiro do Brasil. O PT já governou o Rio Grande do Sul com o Tarso Genro, com o Olívio Dutra. E o povo gaúcho tem uma memória muito positiva dos nossos governos. Hoje nós temos um governador que abandonou o Rio Grande do Sul, renunciou, endividou o estado, viveu mais parte do seu governo viajando pelo Brasil e pelo mundo do que cuidando dos problemas e das coisas da nossa gente. Nós temos hoje, através do Edgar Preto, nosso pré-candidato a governador,
a oportunidade de, assim como no Brasil, oferecer para o nosso povo a possibilidade de voltar a ser feliz, nós queremos que o povo gaúcho também possa voltar a ser feliz de novo. Esta dupla, Lula e Edgar Preto, representam a esperança, a certeza de que é possível mudar. E isto faz com que todos nós estejamos extremamente motivados, determinados, inspirados a transformar esse sonho em realidade. Será que valeu a pena? Eu acho que sim. Afinal de contas, em que pese tudo que nós enfrentamos, nós conseguimos mudar a vida de muita gente. Depois de mais de 500 anos, a verdade é que o Lula, o primeiro operário, trabalhador eleito presidente da República, mudou completamente o Brasil que nós tínhamos e o Brasil que nós temos. As pessoas passaram a acreditar que é possível, mesmo as camadas mais humildes, serem tratadas com dignidade, terem oportunidades, ter orgulho de ser brasileiro, de se sentir parte de um projeto de nação. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, valeu muito a pena. E tudo aquilo que a gente fez é pouco diante daquilo que a gente ainda tem que fazer. Eu tenho muita confiança no presidente Lula. Eu acho que nós temos todas as condições de vencer essa eleição no primeiro turno. Esse movimento junto com o Alckmin, essa aliança com os governadores, faz do nosso governo um governo que vai ser muito maior do que o PT. Eu diria que é quase um governo de união nacional. Eu enxergo um pouco no presidente Lula um papel exercido pelo Nelson Mandela quando saiu da cadeia. Claro que são realidades muito diferentes, mas o Nelson Mandela também se propôs a coordenar um grande projeto de unidade nacional para cicatrizar, né, a chaga do apartheid, do racismo, que de certa forma no Brasil hoje é o bolsonarismo, é o negacionismo, né? Então nós temos que unir no Brasil todos aqueles que defendem a democracia, que acreditam no potencial desse país e que sabem que o Lula é a liderança que nós precisamos hoje para tirar o país das trevas, né? E para oferecer para o nosso povo a oportunidade de ser feliz de novo. Se eu quero me eleger deputado federal, quero muito, né? Primeiro porque eu quero estar junto com o Lula. Depois de tudo que nós passamos, como diz o gaúcho, a gente não gosta de ir no churrasco só para limpar os espetos, né? A gente gosta também para comer a carne. Nós que estivemos junto com ele nos momentos mais difíceis, queremos estar agora junto com ele nesse novo desafio, que é governar o Brasil, fazer as mudanças estruturais que o país precisa, recuperar o nosso protagonismo internacional. E para isso o Lula vai precisar de parlamentares experientes, né? Que tenham capacidade de combate, de enfrentamento, porque a extrema-direita vai continuar existindo. Então, eu quero muito me eleger deputado federal e preciso muito do apoio para isso, né? Eu sou presidente do PT do Rio Grande do Sul, eu ajudo, né, nas tarefas do PT a nível nacional, da campanha do presidente Lula, eventualmente cumpro tarefas internacionais e por isso eu preciso ter uma retaguarda, né? E o apoio das pessoas. Esses dias tinha um evento na minha cidade. Estavam lá todos os candidatos, pré-candidatos. Era numa sexta-feira. Na terça, o presidente Lula me ligou e disse: quinta-feira tu esteja em Guarulhos, porque tu vai comigo para Buenos Aires. O que eu podia responder para o presidente Lula, né? Claro que, talvez, se eu pensasse só no meu interesse pessoal, alguém poderia imaginar, deveria ter ido para Santa Maria. Mas eu não pensei duas vezes. E assim como ele tem me chamado para situações como essa, isso é cada vez mais comum. Então a minha campanha, a nossa campanha, muitas vezes ela depende muito mais de vocês do que de mim, né? Aquilo que um candidato tradicional faz, ele está sempre presente, muitas vezes eu não consigo. Mas o nosso time é bom, né? Nós temos uma equipe qualificada, forte, preparada. Eu tenho certeza que a gente pode alcançar o nosso objetivo, ganhar a eleição com o Lula, ganhar com o Edgar e fazer com que o nosso mandato possa ser reeleito. Qual é o maior desafio que nós vamos ter? Eu acho que, em primeiro lugar, é conseguir superar esse ambiente de ódio, de ressentimento, de intolerância. O Brasil não era assim. O Lula saiu do governo com mais de 80% de aprovação.
né? O bolsonarismo ele acabou fazendo com que emergisse um sentimento muito negativo, né? O Bolsonaro acabou dando cidadania a determinadas condutas e posturas que as pessoas tinham vergonha de serem racistas, homofóbicas, negacionistas, o desprezo pela própria vida. Mas boa parte da população que votou no Bolsonaro já se arrependeu. Muitos tinham votado no Lula e querem voltar. E nós devemos ter essa humildade, até mesmo de imaginar que algumas dessas pessoas que não votaram mais em nós tenham feito isso por erros nossos. Tudo isso que nós passamos deve ser também um momento para a gente pensar e aprender. O Lula, hoje, é uma pessoa muito melhor do que ele era antes de ir para Curitiba. Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político, muito mais humano, muito mais preparado. E nós devemos seguir esse exemplo do Lula. Aprender com tudo o que aconteceu. E, eventualmente, o novo governo nosso ser um governo muito melhor, né? Que aprenda com os nossos erros e que possa estar à altura da expectativa e da responsabilidade que nós temos, essa enorme responsabilidade que o povo deposita em nós. De certa forma, a nossa bandeira, o presidente Lula, o nosso projeto, se confunde um pouco com a própria esperança do povo brasileiro, de que é possível a gente ter uma vida melhor. E a gente não pode decepcionar, né? Mas nós estamos preparados, estamos motivados e eu tenho certeza que a gente vai conquistar uma grande vitória e poder dar conta desse desafio.